Olá, turma! É um prazer estar aqui novamente com vocês, educadores aí da rede pedagógica que compõem essa rede mágica, né, e grandiosa que tem se ampliado aí e estamos aí em vários lugares do mundo. Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E agora vamos falar, né, na oitava semana pedagógica. Fico muito feliz e honrada em saber que eu participei de todas, né? Participei desde a primeira e estou aqui com vocês na oitava semana pedagógica para a gente poder juntos aí construir conhecimento acerca da educação, acerca de transformar a nossa realidade por meio da educação. Eu sou Simone Lavorato, para quem ainda não me conhece, né? E eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre avaliação socioemocional. Né? Ou seja, o que seria essa avaliação, qual o objetivo, como a gente pode realizar e por que, né, realizar uma avaliação socioemocional. Então vamos lá. Primeiro vamos começar falando um pouquinho, né, do que é. Tá? Então a gente pode, em poucas palavras, dizer que é uma forma de realizar uma avaliação sistêmica do indivíduo. Quando a gente fala em avaliação, processo avaliativo, normalmente nos vem à cabeça, né, prova, teste, classificação, categorização e, consequentemente, a rotulação, né? Então, a gente tem uma visão muito negativa de avaliação e que ela vem aí, né, perpassando todo o contexto aí da história do homem, né? Só que a avaliação, ela não deve ser vista como uma coisa ruim, não deve ser vista para apontar os erros, né? Mas sim para que a gente possa perceber os avanços e a partir daí ir implementando e construindo cada vez mais. A gente não fala que a aprendizagem é um processo gradual e contínuo? Para que ele seja gradual e contínuo, eu tenho que estar, né, nivelando ali, eu tenho que estar observando e mensurando quais as competências que eu já tenho, não só socioemocionais, mas eu digo competências de forma geral, e depois eu vou trabalhando para que eu possa evoluir nesse processo de desenvolvimento. Especificamente, falando da avaliação socioemocional, que é o nosso tema hoje, eu acho importante a gente destacar logo agora no começo que a importância da avaliação aí socioemocional é imensa, tá? Por quê? Porque a gente não vai preocupar só com as questões cognitivas. Uma coisa é o conhecimento, uma coisa é a minha dimensão enquanto pessoa como cognição. Outra coisa é a minha dimensão comportamental e atitudinal, ou seja, as minhas competências socioemocionais. O que é que eu posso fazer com esse conhecimento, alterando os meus comportamentos e as minhas atitudes para que eu seja uma pessoa melhor? Tá? Quando eu falo ser uma pessoa melhor, é em todos os sentidos, né? Inclusive dentro do contexto educacional, né? Não é só ser uma pessoa boazinha, né? Mas é o ser uma pessoa melhor, é o evoluir dentro do meu contexto do desenvolvimento. Desde que a gente nasce, né, até a morte ali, que são as duas únicas certezas que nós temos na vida, se eu nasci, eu vou morrer, né? Mas durante todo esse caminho, entre o nascimento e a morte, é o que eu vou viver. Então, quanto mais eu me desenvolver, né, por isso que a gente fala desenvolvimento humano, porque eu vou estar desenvolvendo desde esse meu dia do nascimento ali até o dia da minha morte, eu estou em processo de desenvolvimento. E eu vou desenvolvendo e avançando à medida que eu vou aprendendo e apreendendo novas competências, tá? Então, a gente pode dizer que dentro desse contexto, dessa avaliação socioemocional, que cada indivíduo é único, tá? E ele merece ser compreendido de forma individual. O que seria isso? Seria eu realmente avaliar aquela pessoa dentro das competências que ela tem, da forma com que ela consegue, né? Cada um tem aí na sua história de vida vivências diferentes, experiências diferentes, oportunidades diferentes, traumas diferentes. Ou seja, cada um é único, né? Cada um tem a sua história, tem o seu conhecimento, tanto cognitivo quanto socioemocional. E aí, eu aplicar uma avaliação que vai mensurar e que vai colocar todo mundo na mesma caixinha, todo mundo no mesmo quadradinho, não seria justa,
né? Eu não vou conseguir realmente verificar e mensurar os avanços e o desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente tem que levar em conta na hora das avaliações a questão da subjetividade, né? Senão eu não vou conseguir contemplar aí esse indivíduo sistêmico que eu acabei de falar para vocês, que a avaliação socioemocional aí é uma forma de realizar uma avaliação sistêmica. Para eu fazer essa avaliação sistêmica, eu tenho que contemplar a individualidade de cada um. Outra questão importante também, eu vou identificar as competências socioemocionais, né? E para isso eu preciso um olhar muito apurado para a subjetividade, né? Ou seja, dentro daquele contexto, dentro daquela pessoa, com aquela personalidade, com aquela história de vida, com aquela individualidade, eu tenho que conseguir extrair a subjetividade. E nem sempre é fácil, né? A subjetividade, ela não é óbvia, então a gente precisa assim de um olhar apurado e muito sensível, né? Uma escuta também muito ativa para que a gente possa perceber o desenvolvimento dessas competências. Perceber e promover também o desenvolvimento dessas competências, né? Então, seguindo aqui, vamos um pouquinho mais à frente para nossa próxima tela. E aí eu trago para vocês o para que serve, né? Então, para que serve uma avaliação socioemocional? Ela serve para identificar, gente, né, as nossas habilidades de pensamento, as nossas habilidades comportamentais, as nossas habilidades e as nossas crenças aí, né, de autocontrole e as interações sociais. Então, vivemos em sociedade, somos seres sociais e para isso a gente precisa saber, né, interagir com outras pessoas. E as competências socioemocionais, ela traz, né, toda essa questão no seu esboço aí, que ela traz essa questão dentro do seu escopo, que ela vai ser uma forma de você também avaliar como você interage consigo mesmo e como você interage com o outro. Tá? Isso é interagir na sociedade, né? Consigo mesmo e com o outro. Quando eu falo de habilidades de pensamento, são relacionadas também às habilidades cognitivas, mas também às habilidades relacionadas às funções executivas. Nós temos aqui na nossa parte frontal, né, o nosso lobo pré-frontal aí, que é o último a amadurecer realmente. Por isso que a gente diz hoje, com base em estudos científicos, que a adolescência vai até mais ou menos aí aos 24 anos, né? Por quê? Porque é quando essa região vai estar totalmente madura. E é nessa região que a gente executa, né, as nossas funções executivas. As nossas funções executivas, elas nos permitem, né, fazer determinadas atividades, como, por exemplo, preciso ir ao mercado fazer uma compra. As minhas funções executivas vão me auxiliar nesse planejamento, tá? Então, não é só o conteúdo, né? Não é só aquele ensino conteudista que a gente tem na escola que vai formar essas minhas habilidades de pensamento, tá? São também a minha forma de planejar e de ver a vida e de interagir com ela, né? As habilidades comportamentais, quais são meus comportamentos? Eu consigo, né, ter empatia, eu consigo gerenciar conflito, eu consigo, enfim, diversas aí competências socioemocionais, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse comportamento, né? A outra que eu disse para vocês, as crenças, né, e o autocontrole. Então, a gente percebe hoje, né, muitas crianças e adultos também, né, que ainda não tem essa questão do autocontrole. Vem a raiva, ela dá uma explosão de fúria em sala de aula, sai quebrando as coisas, brigando com os colegas. Ela não consegue lidar com a frustração, ela não consegue lidar com os seus sentimentos. Então, desenvolver competências socioemocionais seria, no caso, também desenvolver a inteligência emocional. Vocês percebem que a inteligência emocional tem tudo a ver com as competências socioemocionais, né? Inteligência emocional é eu saber administrar essas minhas emoções. E isso também tem a ver aí com o desenvolvimento dessas competências. Elas estão totalmente entrelaçadas, tá? E por fim, a interação social. Então, como que eu consigo interagir com o outro? Como que eu consigo me comunicar? Como que eu consigo tomar uma postura diante do grupo? Né? Então, tudo isso aí estão nas interações sociais. Então, a avaliação socioemocional, ela serve para a gente mensurar, de certa forma, tudo isso, tá? Seguindo à frente aqui,
Nós temos aqui também uma outra questão importante dentro das avaliações socioemocionais, né? Que quando a gente fala, mas quais são as competências socioemocionais? Gente, nós temos muitas. Eu vou citar algumas aqui com vocês, me acompanhem aqui na tela, olha só. Empatia, gerenciamento de conflitos, felicidade, autoestima, ética, paciência, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, autonomia, criatividade, dentre outras. Nós temos muitas competências socioemocionais. O que a gente precisa é selecionar quais eu vou trabalhar em determinado momento. Não dá para fazer tudo junto e misturado, mas dá para eu, olha, agora eu vou trabalhar, sei lá, autoconhecimento e empatia, né? E aí desenvolver esses alunos nesse sentido. Eu posso ir contemplando outras competências aí ao longo do tempo. O importante é eu saber que não dá para jogar tudo de uma vez e achar que vai assimilar, porque como eu disse para vocês, e a gente sempre fala, né, o conhecimento é gradual e contínuo. Eu vou do simples para o complexo, é assim que meu cérebro entende e que meu cérebro começa a trabalhar. Então, por isso é tão importante, tá? E aí, quando a gente fala ainda das competências socioemocionais, nós temos um reforço muito grande, que foi aí o apoio da BNCC. Então, assim, não que antes nós não trabalhássemos as competências socioemocionais com nossos alunos. Nós trabalhávamos, mas não era de uma forma tão estruturada. A BNCC veio para estruturar isso. Por quê? Porque ela determina que a gente trabalhe de forma mais harmonizada. E aí a gente tem também que as competências socioemocionais, elas estão integradas, né, às competências geral. Quando a gente pega a BNCC, a gente vai ver lá as 10 competências gerais, você vai ver que elas estão permeando ali todo esse processo, em todos os itens a gente vai conseguir identificar competências socioemocionais, tá? Algumas estão explícitas, né? Tá explicitamente lá no texto da lei, que são autonomia e responsabilidade, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autogestão. Como eu disse, essas estão explícitas, mas a gente pode ver ali implicitamente todas as outras competências aí que nós temos que desenvolver com os nossos alunos, né? A BNCC, ela trouxe aí para o currículo das escolas brasileiras uma formação mais humana, mais humanizada. E aí essas competências, elas vão perpassar de maneira transdisciplinar nas habilidades cognitivas. Então, eu vou ensinar sim os conteúdos, as habilidades cognitivas, mas permeando por ela de forma transdisciplinar, eu vou trabalhar as competências socioemocionais. Visto que, né, um dos objetivos, aí, um dos maiores objetivos da BNCC é a formação integral dos estudantes. Então, não dá para deixar fora as questões socioemocionais, tá? E aí, como avaliar? Essa é a grande questão, né? Primeiro, diariamente por meio da observação. Então, só o professor em sala de aula é capaz de pegar certas nuances, certos comportamentos dos alunos e que você pode interpretar isso, né, com alguma outra, como uma forma de expressão. Então, de repente, aquele aluno que está quietinho, que está triste, que ele não participa das atividades, opa, eu posso perceber que alguma coisa emocional não está legal com esse aluno, né? Alguma questão psicológica pode estar pegando ali. Então, eu já tenho esse olhar. Aquele aluno muito agressivo, que nada tá bom, que não consegue se concentrar, a gente também começa, por meio da observação, a perceber, opa, aqui pode ter alguma coisa que a gente deve trabalhar melhor, tá? Quando eu digo isso, eu sempre digo, né, para vocês terem um cuidado muito grande, não olhar e rotular, sabe? Aquele aluno que é irrequieto, que não consegue prestar atenção, não, aquele ali tem um TDAH, né? A gente não está ali para dar diagnóstico. Isso são outros profissionais que vão fazer. Nós estamos ali para entender, opa, se ele não está conseguindo aprender desse jeito, qual é a melhor estratégia para utilizar com esse aluno? Se esse aluno não está sabendo lidar com as emoções dele, qual a melhor estratégia para eu ensinar ele a lidar com essas emoções? Então, a observação, ela vem muito como um diagnóstico para o que fazer, né? Então, a observação diária, eu digo que é o melhor instrumento aí de verificação dessa avaliação das competências socioemocionais. Mas nós podemos também, né, realizar outros tipos de avaliação para mensurar isso, e é importante que para que isso aconteça, a gente contemple o maior número possível de pessoas, né, dentro dessa avaliação.
avaliação organizacional, as pessoas chamam de avaliação 360. Aqui na educação a gente não usa muito esse termo, a gente usa muito avaliação sistêmica, né? Ou heteroavaliação, que seria o quê? A heteroavaliação é a avaliação também por outras pessoas que compõem esse ambiente. Então, por isso que é importante que todos os agentes educacionais participem dessa avaliação. Então, eu me avalio, né, a autoavaliação, e a heteroavaliação, os meus pares vão me avaliar, os professores vão me avaliar, o tio da portaria vai me avaliar, enfim, a coordenadora pode me avaliar. Quanto mais avaliações eu tiver, eu consigo, né, chegar a uma questão mais exata do que precisa ser feito em determinado caso. Como que está o processo de desenvolvimento socioemocional daquele aluno, né? E aí é importante a gente pensar que temos que sim ter o maior número aí de pessoas contemplando essa avaliação. Essa avaliação ela pode se dar por diversas formas. Eu gosto muito de questionários e atividades, tá? Então assim, a gente pode montar questionários, pode montar atividades que eles vão responder e com isso a gente faz, né, vai compilar esses resultados aí para chegar a uma forma. É importante também que esses questionários, essas atividades, elas contemplem aí, pode ser atividade de múltipla escolha, pode ser atividade de resposta discursiva, pode ser, né, observação e registro de sala de aula, pode ser por meio de portfólio. Olha que bacana, eu faço um portfólio com as diversas competências socioemocionais. Cada mês eu vou trabalhar uma competência socioemocional e vou construir um portfólio aí com o aluno sobre essa competência específica daquele mês. Olha que trabalho rico que dá para fazer, né? E também por meio de projetos. Eu posso fazer aí na minha escola a oficina das emoções, eu posso fazer na minha escola outros projetos que contemplem o desenvolvimento das competências socioemocionais, né? E assim por diante. Então, existem várias formas de como fazer, como avaliar, né? Quero trazer aqui para vocês um destaque que nós temos algumas plataformas específicas para isso. Algumas são pagas e aí eu sei que não dá para todo mundo, né, ter acesso, mas essas plataformas elas já vêm com o material pronto, o aluno só vai acessar e responder. Independente disso, gente, sabe aquela coisinha de professor que a gente faz com o que tem, né? A gente tem o ideal e a gente tem o real. E aí, às vezes, a gente tem que trabalhar com o nosso real, né? E aí, o que a gente faz? A gente pode usar Google Forms para fazer isso, que é uma ferramenta gratuita, você elabora lá, e aí, determinado dia, os alunos respondem. Se tiver um dia aí na sua escola que tem aula de laboratório, nesse dia os alunos podem acessar o formulário e responder. Então, assim, não necessariamente a gente precisa investir financeiramente em plataformas. A gente pode desenvolver isso, né, de forma gratuita. Por que eu disse essa questão do virtual, do digital, né? Porque avaliar as competências, ele é uma coisa longitudinal. Não vou fazer uma vez e acabou. Eu vou fazer uma vez, vou desenvolver esse aluno, vou fazer novamente para verificar se houve esse avanço ou não, e assim por diante. Então, eu vou precisar armazenar esses dados. E quando eu vou para uma questão da tecnologia, isso me auxilia muito, né? Eu fico ali com os dados que eu tenho, depois eu faço uma nova avaliação. Às vezes, o próprio sistema lá já gera para você um gráfico para você olhar. Eu sou muito visual, né? Eu gosto da coisa visual. E aí você já pode observar ali a questão do desenvolvimento do aluno. Ele gera também números, tabelas em números. Enfim, ele consegue ajudar você nesse trabalho de mensurar. Porque às vezes a gente vai aplicando questionários em papel e tal. Imagina o trabalho depois do professor para fazer para compilar todos esses dados, né? É muito trabalhoso. Então, de repente, a tecnologia aí vai auxiliar e muito nesse processo, tá? Eu trago aqui um modelinho bem simples para vocês de instrumento, tá? E eu sugiro, assim, que vocês desenvolvam, né, lógico, a partir das competências que você quer avaliar. Eu trouxe uma aqui só como exemplo, né, empatia. Então, vocês vão escolher a competência que vocês querem avaliar e vão separar por estágios, né? Então, aí a gente tem empatia. No estágio 1, o aluno vai responder, vai marcar um xizinho quando ele sabe o que é empatia. Então, eu sei o que é empatia, vou marcar que sei. 2, identifico quando ser empático, ou seja, eu sei que quando eu devo aplicar a empatia, vai marcar o 2. 3, aplico recursos que possibilitem agir empaticamente, tá?
E aí, se eu já ajo com empatia, eu vou o 3. Eu coloquei aqui no vocabulário, mas vocês podem adequar o vocabulário de acordo com o que a sua turminha vai entender. Se for uma turminha muito pequenininha, né? Pode ser, sei lá, eu sei o que é empatia. 2, eu sou empático. 3, eu ajo com empatia. Umas coisas mais simples de acordo com a idade. Então, vocês vão adequar o vocabulário de acordo com a idade. E aí, vocês vão conseguir identificar o nível que esse aluno tem nessa questão da empatia, tá bom? Esse é um exemplo, mas vocês vão verificar muitos outros. Como eu disse, ela pode ser discursiva também, né? Dá mais trabalho para compilar? Dá mais trabalho para compilar, mas você pode fazer também de forma discursiva, né? E aí, você vai trabalhando e vai guardando esses dados do aluno para você ir revendo, né, com o passar do tempo aí, como que fica essa evolução do aluno. Então, gente, só reforçando com vocês, né, fazer essa avaliação, né, digamos assim, trabalhar esse contexto aí com os alunos de avaliar esse desenvolvimento socioemocional é essencial para que você possa também construir qual caminho você quer que esse aluno trilhe, né? Como é que eu vou nortear um caminho, como é que eu vou direcionar o caminho daquele aluno se eu não sei quais os níveis que ele se encontra, tá? Então, ela é uma avaliação que vai servir não para rotular, mas sim para nortear o seu trabalho, ok? Foi um prazer falar com vocês sobre avaliação socioemocional. Quem ainda não faz, coloque em prática, você vai ver como vai enriquecer o seu trabalho. Um beijo, até a próxima. Gratidão!